Sim, agora vamos falar então sobre os dias da criação, porque como eu mencionei, existe aí algumas pessoas, várias na verdade, que na tentativa de juntar a teoria da evolução, ou encaixar a teoria da evolução na Bíblia, né, para tentar ali ter menos problemas, né, menos polêmica, aquela coisa toda, dizem que os dias da criação, na verdade, não foram literais, né? E nós, como criacionistas bíblicos, né, pastor, é importante a gente ressaltar que, em relação à criação, a única evidência ou a pista que a gente tem é o relato da Bíblia, né? Então, de como foi, por exemplo, quantos dias foram que foi criado, nesse caso, para nós criacionistas. Então, a gente precisa entender o que a Bíblia diz exatamente a respeito desses dias. Então, afinal de contas, a Bíblia afirma que foram dias literais ou milhões de anos, ou dias maiores, por exemplo, que não fossem literais ou talvez simbólicos. Legal essa pergunta, uma vez que, de fato, há um ramo aí dentro do criacionismo e até dentro do cristianismo mesmo, que tenta fazer essa mistura. Eu não vou dizer um criacionista mesmo, porque o criacionista não acredita nisso, mas como você colocou no começo, um evoteísta é justamente aquela pessoa que quer colocar Deus no meio da evolução. Então, ou você é logo evolucionista ou você é criacionista. Não dá para tentar Não tem em misturar as cima do coisas. muro, né? Não, não tem como você ficar em cima do muro em relação a esse assunto. Mas é muito interessante a gente ir para o relato do texto original. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia que foi escrita em hebraico, e eu gosto bastante dessa língua. A propósito, se você quiser, se alguém tiver interesse em aprender o hebraico, no meu canal eu comecei uma série explicando, dando aulas gratuitamente da língua hebraica, mas para quem realmente tem interesse. Bom, quando a gente vai aqui para os relatos, o texto hebraico aqui, nós encontramos algumas expressões que elas não parecem dizer, elas não parecem inferir uma alegorização, uma linguagem parabólica. Existem vários gêneros na Bíblia. Existe o gênero parabólico, existe o gênero alegórico. A gente vai encontrar uma linguagem assim mais, por exemplo, simbólica no livro de Apocalipse, né? Aí você vê bestas com não sei quantos chifres e aquela coisa toda, animais estranhos, não é? No livro de Daniel também nós temos relatos assim simbólicos. Nós temos nos livros proféticos partes que também são alegóricas. Você vê o cedro falando, o cedro do Líbano conversando, quer dizer, a árvore não fala. São símbolos. Jesus também utilizou-se de uma figura de linguagem chamada parábola. Era uma história, poderia ser real ou não, mas para ilustrar algo maior. O gênero de Gênesis, do 1 ao 11, é mais atacado, né, até a parte do dilúvio, mas não somente ele, todo o livro é um gênero narrativo. A proposta do livro não é contar nenhuma parábola, a proposta do livro não é usar de uma simbologia para falar como as coisas vieram à existência. Ele simplesmente conta de maneira narrativa o que de fato aconteceu. E aí existem expressões como Yom, que quer dizer dia, Yom, dia. Existe a expressão Erev Boker, tarde e manhã. Ora, você pode procurar em qualquer literatura. Você vai perceber que a expressão tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, você pegar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso... Pronto, o verso 5. Chamou Deus a luz, dia, escuridão, noite, pronto. Vai rir Erev, e houve tarde. Vai rir Boker, houve manhã. Yom Ahad, ou Errad. E houve tarde, manhã, o dia 1, o primeiro dia. Yom é dia literal, 24 horas. Você nunca vai ver essa expressão sendo usada alegoricamente, né? Algumas pessoas entendem que, não, aqui está falando de longas eras. Bom, você pode até atribuir alegoria ao texto por livre e espontânea vontade, mas isso, sem sombra de dúvidas, é forçar o que está escrito. Você foge de uma interpretação real do texto, foge daquilo da proposta da língua hebraica, porque a gente não pode interpretar a Bíblia a partir da nossa cosmovisão
ou da nossa própria língua. Eu tenho que entender o gênero narrativo em que o texto foi escrito. O texto hebraico, ele não traz características, qualquer linguista, qualquer um que conheça o hebraico, ele vai te dizer. Você pegar um texto. Se eu chego e minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as árvores que aqui gojeiam como lá. Que gênero é esse? Qualquer pessoa que leu a literatura brasileira, portuguesa, enfim, vai olhar e dizer: isso aqui é uma poesia, isso aqui é um gênero. Tem um gênero específico. Qualquer linguista hebraísta, pessoa que conheça a língua hebraica, quando lê Gênesis 1, ele vai dizer: esse aqui não é um gênero alegórico, ele não é um gênero parabólico, simbólico. Literal, ele está contando a história. O gênero é narrativo.